Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e hoje nós estaremos iniciando a reflexão sobre o absolutismo monárquico, ou seja, uma nova forma de poder, uma nova forma de empoderamento. É bem verdade que esta aula será acrescida de mais algumas reflexões no que concerne ao absolutismo, filósofos que discorrem sobre essa temática. Então eu convido a você, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e vamos para a aula. Falar sobre esse tema que é tão gostoso estudar é lembrar do poder e autoridade que vai se concentrando e consolidando nas mãos do monarca, nas mãos do rei. E nesta feita trago-lhe uma imagem belíssima, justamente, né, de Versalhes. E em Versalhes, e notem o quanto é belo, né, estes jardins, eu coloco uma pequena legenda onde diz o seguinte: é praticamente impossível percorrer todos os jardins, mas existem algumas formas de tentar. Por exemplo, bicicleta, carro elétrico, trenzinho, ou seja, é o reflexo do poder e autoridade e a riqueza que é uma marca presente neste período que vai se consolidando o poder nas mãos do rei. Ora, em Versalhes, nós podemos entender de uma forma tão clara e límpida esse sistema, este novo sistema que vai percorrendo uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí você deve entender um conceito simples e direto, um conceito fácil de, de perceber este absolutismo monárquico, que ele é uma doutrina política que concede autoridade e poder ilimitado ao monarca, poderes ilimitados ao rei, que passa a exercer uma supremacia absoluta. O monarca absoluto exerce poder político e restrito sobre o Estado e também o seu povo. E nesta aula você estará pensando e refletindo comigo como se deu a gênese, a origem do absolutismo. Vamos entender um pouco? Muito bem. Notem que na Idade Média ela é dividida em dois períodos, né? A Alta Idade Média e na Baixa Idade Média. E é na Baixa Idade Média aonde nós iremos perceber e entender que este novo sistema estará se levantando, estará se condensando. É na Baixa Idade Média em que, por meio do advento das cruzadas, que foi o empreendimento convocado pelo Pontífice Urbano II, um empreendimento civil e militar, que o olhar do europeu começa a ter acesso a novas possibilidades nesta empreitada, não de conquistar Jerusalém, retomar a Terra Santa que se deu, né, em 1099. Não, este novo olhar é entender que existe uma diversidade, uma riqueza de cultura que poderá e será acessada através do comércio. Este intercâmbio cultural será, digamos, potencializado e maximizado nas décadas e séculos que iriam, né, marcar uma mudança da gênese do início do sistema capitalista. E com esta feita, começará também a se indagar, a questionar os dogmas tão fundantes que foram sistematizados pela Igreja Católica Apostólica Romana e com isso, né, o seu declínio. Né? O poder começa, de certo, a ser questionado. É na Baixa Idade Média também que, em alguns momentos, a Igreja vai querer se impor enquanto autoridade, e ela assim o faz, como o caso do Tribunal do Santo Ofício. Né? Na medida que o comércio irá crescer, por meio do que é conhecido como os burgos, uma nova classe social surgirá. Uma classe rica, uma classe detentora de um potencial, né,
advinda do recurso financeiro e ela se colocará em uma perspectiva, né, em que estes grandes comerciantes estes comerciantes, melhor dizendo, eles começarão a uma nova demanda e essa demanda, né, fará com que uma nova estrutura favoreça inclusive esta classe que está nascendo. Ora, lembrar deste período, poderemos inclusive citar Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Muito bem, vejamos o seguinte. Neste momento em que o comércio está, né, se empoderando, nós percebemos que o feudalismo ele começa a estar em declínio. Ora, como se sabe, o poder na Idade Média, né, com o feudalismo, era descentralizado e iniciará um processo, né, em que se unirá a alguns interesses. O interesse do monarca, o interesse do rei é um interesse altamente político, porque o poder que estava descentralizado, na medida que centraliza em suas mãos, né, ele terá um controle maior. Já a burguesia, com o interesse econômico, eles entenderam que ter um governo centralizado iria trazer uma centralização maior de leis, moedas, limites territoriais e com isso facilitaria, né, a transição dos seus produtos que seriam comercializados. Ora, o contexto histórico do Antigo Regime compreende justamente estes períodos, né, que do século XVI ao XVIII, que é o que chega a ser o auge do poder monárquico, do poder absolutista do rei. E é neste período que há a formação dos Estados nacionais, como os pioneiros, podemos lembrar de Portugal e Espanha, ali na Península Ibérica, a França e a Inglaterra. Olha, compreendendo um pouco sobre este poder do monarca, né, este poder absoluto do monarca, nós podemos perceber que ele teria sim uma ampliação, o seu poder seria maximizado, um poder político administrativo dos monarcas europeus. Os monarcas passaram, então o rei passou, o poder que estava ligado a esta centralização que foi se consolidando, chegou a tal ponto que ele poderia decretar leis, impor tributos, definir a justiça, comandar o exército. E lógico, você poderia até estar pensando, sim, o que ocorrerá, né, com os burgueses que de certo ajudaram e financiaram este exército que estava sendo formado. Lógico que irá haver, né, a velha lavar de mãos, favores em explorar novas terras, né, novas colônias que estariam surgindo com o advento das grandes navegações. Então, perceba que não foi algo apenas unilateral. Os dois ganharam, contudo, todavia, entretanto, o monarca absolutista, ele se coloca em uma posição em que a própria igreja, né, tem que reconhecer nele e passa esta ideia, passa essa informação que este monarca, que este rei, ele recebe esse poder, ele recebe essa autoridade, ele recebe esse privilégio que está ligado a um fardo de dominar tudo e todos diretamente de Deus. Então, esta é uma contribuição muito importante da igreja para com o monarca, porque por mais que ele seja autoritário e centralizador, quem iria ir contra aquele escolhido de Deus para governar? Quem iria de contra a voz que seria, né, ouvida se esta voz foi abençoada diretamente por Deus? E aí você irá perceber que este antigo regime, né, que é dividido em primeiro, segundo, terceiro estado, começará a ter algumas contradições no que tange a questão de manter ou não manter este luxo, este empreendimento que estava nas mãos, né, do monarca absolutista. Convido a você a se inscrever no nosso canal, né, também a divulgar, compartilhar esta videoaula e ainda permanecer conosco, porque ainda estaremos refletindo sobre o absolutismo monárquico, os filósofos que estarão
né, refletindo sobre esta perspectiva de domínio, não apenas Thomas Hobbes, mas também estaremos mencionando na próxima aula sobre Maquiavel. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Fique conosco e até a próxima.